Glória a Deus. Bom dia, paz para todos. Bom dia. Paz para você também na live, que vai participar, interagir, comentar, né? Quero aqui, irmão, externar minha gratidão pelos aqueles que nos acompanham, nos seguem, aqueles que são inscritos, aqueles que seguem o nosso trabalho através das redes sociais. Você que não é inscrito ainda, se você quiser se inscrever, pode se inscrever, você não paga nada, não é de graça, vai estar só contribuindo para que essa mensagem chegue até outras pessoas. Né? Se você quer ser um canal de bênção nessa obra, de várias maneiras de ser um canal de bênção. Pode estar orando, pode estar se inscrevendo nesse canal, pode estar contribuindo, pode estar vindo visitar esse trabalho, fica à vontade, tá bom? Eu quero trazer da parte de Deus, irmão, mais um ensinamento. E esse ensinamento, irmão, o texto que vai ser lido, está lá em Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2. A leitura que eu vou fazer, irmão, está no versículo 10. Tá? Versículo 10. Juízes capítulo 2, versículo 10. Que tem por tema, o tema diz assim, ó, geração que não conhece a Deus. É o que nós vamos aprender hoje. Eu estava conversando com um filho meu que é pastor, eu estava perguntando a ele, eu disse assim, pastor Jonas, será se essa geração que nós estamos é a geração que mais, é a mais, assim, que não conhece a Deus? Nós estamos numa geração que a maioria não conhece a Deus. E eu me despertei para isso aí, fui meditar, e vamos ver aqui o que Deus vai falar. Amém? Ó, Juízes capítulo 2, versículo 10 diz assim, ó, todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Mas eu vou ler outra passagem que está em Mateus, capítulo 7, versículo 21, para complementar essa palavra. Aqui, ó. Mateus, capítulo 7, versículo 21 até o 23, que diz assim, ó, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus. E pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que só fazem o mal. Olha aí. Geração que não conhece a Deus. Vivemos dias em que muitos sabem falar de Deus, mas poucos o conhecem na intimidade. O conhecimento teórico substituiu a comunhão e o ministério se tornou exposição e não rendição. Veja bem, irmão, aqui em Juízes, a Bíblia vai apresentar, irmão, que depois da morte de Josué, foi aquele que substituiu Moisés. Após a morte de Josué,
o povo ainda conhecia Deus, seguia Deus através dos anciões. Morre Josué, mas ficam os anciões. E os anciões estão ali ainda levando o povo à presença de Deus. Só que os anciãos morrem. O Senhor diz, os anciãos morrem. Aí veja bem, irmão. Depois que os anciãos morrem, todas as pessoas daquela geração também morreram. E os seus filhos esqueceram o Senhor. Olha aí. Irmão, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas eu vou usar essa palavra. E se eu estiver errado, os irmãos me corrigem. Eu sou humilde para receber. Mas assim, eu tomo como base lá em Deuteronômio, quando a palavra de Deus, irmão, ela é ministrada a todo Israel, a todo o povo de Deus, que era para pegar os versículos de Deus, os versículos da palavra de Deus, e escrever em toda a parte da casa. E os pais tinham a obrigação de ensinar os filhos. Então, os pais tinham a obrigação de ensinar os filhos acerca de quem? De Deus. Então, eu vejo, irmão, muitas das vezes, não que o pai seja culpado por hoje não ensinar mais o caminho de Deus. Porque tem muitos pais que ensinam o caminho de Deus. Muitos pais vão à casa de Deus. Só que os filhos não vão. Só que os filhos não querem. Irmão, a maioria, não digo dessa geração, mas de uma geração até antes, mas a maioria das pessoas, irmãos, que foram cantar no mundo, a maioria saíram da igreja. A maioria cantavam na igreja. Ou muitos outros só têm os pais cristãos, evangélicos, da igreja. Só que nós, pais, nós temos a responsabilidade de ensinar o caminho para Deus. Agora veja bem, irmão, como é que eu vou ensinar o caminho de Deus se eu estou na biqueira? Como é que eu vou ensinar o caminho de Deus se eu sou um cachaceiro? Como é que eu vou ensinar o caminho de Deus, irmão, se eu mesmo não vou para a igreja? Como é que eu vou ensinar o caminho de Deus, irmão, se na minha casa tem droga, tem bebida, tem palavrão, tem briga, tem tudo que não presta? Como é que eu, pai, mãe, vamos ensinar o caminho de Deus para nós? Se nós, irmão, dando testemunho, os filhos praticamente vendo Deus na vida dos pais, está difícil. Quanto mais, como é que nós vamos ensinar um caminho bom, nós vivendo um caminho errado? Como é que nós vamos ensinar nossos filhos a obedecer a Deus se nós mesmos desobedecemos? Eu me lembro muito bem, irmão, eu até recebi aqui para poder ajudar o filho nas drogas. E o pai nas drogas é daqueles que uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está na igreja, outra hora está mal. E ele foi repreender o filho disse assim: pai, o senhor não tem moral para me repreender. Só que é que eu. Olha aí, irmão. Olha aí. Então, muitas das vezes, irmão,
fica até difícil a gente corrigir. Vocês imaginam eu como um líder aqui dentro, como um coordenador, como pastor aqui dentro. Estou aqui todo dia dando ensinamento, corrijo os erros das pessoas aqui dentro, e as pessoas não vêem santidade em mim. E as pessoas não veem um caráter cristão em mim. Irmão, vai ser difícil das pessoas, irmão, me receber. Respeitar, né? Respeitar, assim é um pai de família. Mas Deus, desde o começo, já ensinou isso. Já ensinou isso, irmão. Que os pais têm que buscar a Deus ensinar os filhos. Agora, se os filhos se perder, é problema deles. Mas que foi ensinado, foi. Ensina o caminho que o teu filho deve seguir para quando tiver velho não vir se desviar. Eu tenho um filho hoje, que é o pastor Jonas, que lá atrás ele foi traficante, lá no Ceará. Agora veja bem, sempre eu, a mãe dele, demos exemplo de homens e mulheres de Deus, trabalhador, batalhador, meio às lutas, dificuldades. Irmão, sempre que nós estávamos na obra, sempre que nós fomos cooperadores na obra. E eles viam tudo isso. Só que quando o meu filho completou 18 anos, disse assim, chegou para mim e disse assim, para a mãe dele, que agora, como ele era de maior, ele ia viver a vida dele. Ia para o mundo. E ele evangelizava comigo, abria igreja comigo, fazia obra comigo, mas ele, quando completou 18 anos, e a maioria da convivência errada dele, a maioria foi colégio e amizade. Colégio e amizade. E só que quando ele disse assim, que agora ele ficou de maior e vive a vida dele, agora ele se entregou ao tráfico. E aquilo dali partiu meu coração, irmão, porque não é a vida que nem um pai nem uma mãe quer para o filho. E principalmente um casal de pai crente que serve a Deus, fiel a Deus, e o filho toma uma atitude dessa. Minha esposa ficou meio assim, nós ensinamos o caminho a ele. Agora é ele e Deus. Só que eu disse para ele, você pode ter agora uma estrutura de uma pessoa grande, mas homem você não é. O verdadeiro homem é totalmente diferente do que você está pensando. Do portão para fora, aí é com você. Do portão para cá, para dentro, seja teu pai ou mãe, me respeite, que nós somos servos de Deus. E assim foi, irmão. Assim foi. Quando as pessoas ligavam para mim, vem buscar teu filho aqui, se ele ia matar alguém, eu vou matar ele. Não vou não. Às vezes eu estava em cima de um monte, mano, orando por ele, acordava 5 horas da manhã, chegava direto para a igreja, da igreja ia para o monte. Aí estava lá orando por ele, quando é fé, é ligação. Oi, vem aqui, senão eu vou matar teu filho. Eu disse, vou não, irmão, estou aqui em cima do monte, orando por ele. Se Deus não fizer a meu favor, aí eu não vou não. Não. Senão, o que adianta voltar em cima do monte? O que adiantava toda a minha fé? E uma história longa, irmão. Só que Deus deu a vitória. Hoje ele é pastor. Hoje ele tem família, tem profissão. Hoje ele é pastor de igreja, dirige igreja com a esposa dele. A esposa dele também é pastora. E Deus deu a vitória. Ensina o caminho que teu filho deve seguir para quando estiver velho não desistir. Muitas das vezes, os testemunhos dele, ele dá exemplo de mim e da mãe dele. Que nós ensinamos sempre o caminho certo, nós procuramos ser exemplo para ele.
Então, isso que é importante. Aí, o que acontece às vezes? O filho se dizia, e a mãe se dizia, o pai se dizia. Como é que você vai ajudar seu filho desse jeito? Como é que você vai ajudar seu pai, sua mãe desse jeito? Como é que você vai ajudar seu irmão desse jeito? Se um se dizia para cá, o outro se dizia para lá. Não. Nós estamos hoje, irmão, vivendo uma geração que é uma geração, irmão, que mais fala de Deus, mas muitos não conhecem Deus. Esse é o grande problema. Nós lemos, não foi, Mateus capítulo 7, versículo 21, quantas pessoas estão lá na porta, a porta fechada, aí eles vão se justificar que fizeram muitas coisas no nome do Senhor. Tem muita gente fazendo muita coisa no nome do Senhor, irmão. Tem muita gente profetizando no nome do Senhor. Tem muita gente, irmão, visitando o nome do Senhor. Tem muita gente evangelizando no nome do Senhor. Tem muita gente abrindo igreja no nome do Senhor. Tem muita gente subindo um monte em nome do Senhor. Tem muita gente fazendo muita coisa. Mas olha o que o Senhor diz para essas pessoas. Eu nem conheço vocês. Porque você só faz o mal. Em outra tradução, porque pratica a iniquidade, ou seja, não abandona o pecado. E a Bíblia vai dizer lá na primeira epístola de João que aquele que vive pecando, vive pecando, nunca viu e nem conheceu o Senhor. O pecado, o Senhor disse, não impede de eu falar de Deus. O pecado não impede de eu ganhar uma alma para Deus. Mas o que adianta eu estar ganhando alguém para Deus e a minha alma está perdida? É como o Senhor mesmo deu o estilo para nós. O Senhor pode estar falando a palavra de Deus, a gente se converter, a gente seguir o caminho certo, mas o Senhor mesmo não está com a presença. O nosso pastor da sede também falou a mesma coisa. Então, o que adianta? A gente escuta de uma outra pessoa falar de Deus, a gente segue o caminho, venha conhecer. Mas a pessoa que estava falando não conhece. Exatamente, irmão. Exatamente. Ou seja, saber sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Saber sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Veja bem, Deus não busca quem sabe tudo sobre Ele. Deus não busca quem sabe tudo sobre Ele, mas quem não consegue viver sem Ele. Olha a diferença. Eu falo de Deus aqui para vocês, aí quando é fé, eu trago minha esposa. Eu falo de Deus aqui para vocês, quando der fé, irmão, eu estou por aí escondido bebendo. Eu falo de Deus para vocês, irmão, quando é fé, eu estou enganando as pessoas, estou mentindo. Ou seja, será se Deus está buscando pessoas que só saibam alguma coisa sobre Ele? Irmão, eu vou te dar um exemplo aqui. Olha só. Tem pessoas que têm os seus ídolos, os seus fãs, os seus ídolos. Tipo assim, um jogador de futebol. Tem pessoa que é fanática por aquele jogador. Tá entendendo? Conhece até a cor da cueca que o jogador gosta de vestir. Sabe até qual é o prato favorito dele. Ou seja, conhece muita coisa, ou seja, aliás, procura saber muita coisa dele, mas não conhece ele, não tem intimidade, não tem comunhão, não vive com ele. Então tem muita gente assim com Deus, irmão. Só teoria, mas não tem comunhão, não tem intimidade com Deus. Irmão, eu vou ser sério para você, irmão. O apóstolo Paulo ele fala uma coisa muito interessante. Se é de conhecer e não praticar, é melhor que nunca tenha conhecido.
Porque está aqui uma geração em Mateus capítulo 7, versículo 21, na porta do céu e não pode entrar. E é uma geração que fala de Deus. E é uma geração que expulsa o demônio. E é uma geração que opera milagre. E é uma geração que tem um discurso muito bonito. Mas não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Há uma diferença entre conhecer o Deus dos púlpitos e o Deus do quarto. Eu preguei sobre isso aqui ontem, não foi? O secreto com Deus. A intimidade com Deus. Irmão, ninguém conhece Deus no púlpito. Irmão, ninguém conhece Deus, irmão, no show. Ninguém conhece Deus, irmão, no culto. Eu vou te dar um exemplo na Bíblia. Jesus, ele vai a Samaria. E quando ele chega em Samaria, irmão, ele senta perto do poço de Jacó. E ele pede para os discípulos na cidade comprar comida. Aí Jesus está lá. Aí lá vem uma mulher com um pote na cabeça. Ela vem pegar água, só que é meio-dia. E uma horário de se pegar água, até onde eu sei, porque eu sou do interior, eu fazia isso, é de manhã ou à tardezinha. Só que de manhã está cheio de gente no poço. De tardezinha está cheio de gente no poço. E aquela mulher era uma mulher, irmão, pecadora. Então, qual era o horário que era melhor ela ir para não ser constrangido? Meio-dia. E quando ela chega lá, quem é que está lá? Jesus. Aí Jesus pede água e ela diz assim, ô, tu não sabe quem eu sou, não? Tu, judeu, eu sou samaritano. Judeu não se bate com samaritano. E tu vem me pedir água? Mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu daria, porque eu tenho água para te dar e nunca vai ter sede. Aí Jesus vai agora dar uma revelação do marido que ela tem, não é dela. E é o quinto. Isso é profeta. Só profeta que revela essas coisas. Conversa vai, conversa vem. Quando é fé, ela deixa o canto, vai lá na cidade. Agora se tornou evangelista, mulher. 10 minutos, né, pastor? Vai evangelizar. Quando é fé, está lá, vindo toda a cidade lá aos pés de Jesus. Mas onde eu quero chegar nessa conversa? Que estão aos pés de Jesus, Jesus está ensinando, a mulher agora vai abrir a boca para falar, eles mandam ela se calar. Por que eles mandam ela se calar? Porque eles dizem assim, ó, agora os nossos ouvidos estão ouvindo e os nossos olhos estão vendo, não precisa ser fale mais nada. Então, irmão, veja bem, o púlpito, a pregação, o ensinamento, muitas das vezes é para te atrair, nos atrair. Mas que, na verdade, precisamos fazer igual essa cidade aqui de Samaria. E aos pés de Jesus. Conhecer verdadeiramente, de fato, quem é Jesus. Porque nós somos uma geração que só ouve, mas não vê. Que só ouve, mas não sente. Quem é Jesus para mim, para você, para nós? Nós vamos falar de teoria, não de intimidade. Quem é Jesus para você? Filho, como é que você passa Jesus para os seus pais? Os pais, como é que você passa Jesus para os seus filhos?
para os seus parentes, para os seus vizinhos no trabalho. De teoria o mundo está cheio, irmão. Teoria o mundo está cheio. Mas comunhão, intimidade. Jesus disse assim, eu vim para vos dar exemplo. E olha só onde é que Jesus mais buscava intimidade com o Pai. Era na oração. É tanto que Jesus, você vai ver Jesus ensinando a orar. Você nunca vai ver Jesus ensinando a pregar, irmão. Agora você vai ver Jesus ensinando e estimulando o povo a orar. Porque orar, irmão, é ter comunhão. Comunhão. Aí quando Jesus aí ensina também a oração, muitas das vezes ele vai ensinar aquela oração que entra no quarto. Que ali é só você e Deus, irmão. Irmão, a maioria dos heróis da fé, irmão, se você for ler a história deles, a biografia deles, irmão, primeiro eles tinham comunhão, intimidade com Deus, para depois, irmão, sair do secreto e ir ao público. E ao público. Irmão, a Bíblia fala, irmão, que a intimidade de Moisés era tão grande que teve uma hora que foi preciso colocar um véu no rosto dele, porque o rosto dele brilhava demais. Irmão, a Bíblia, eu li, irmão, alguns livros do Benihim. O Benihim passava de 5 horas dentro do quarto dele e comeu com Deus. Uma das vezes, Benihim sai do quarto, está a mãe dele lá varrendo no corredor. Quando ele sai do quarto, ele passa perto da mãe dele, a mãe dele cai na presença de Deus na vida de Benihim. Teleosborde, irmão, a Bíblia diz que Teleosborde estava no quarto, irmão, com a esposa dormindo. Jesus foi no quarto dele. E ele diz que Jesus não colocou os pés no chão, irmão, ficou sobre uma nuvem, dentro do quarto dele. E ali ele passou, irmão, horas e horas, com o corpo adormecido, só com os olhos abertos, contemplando Jesus no quarto e a esposa dormindo. E quando ele conseguiu mover o corpo dele depois de horas nesse mistério, o corpo dele se mexeu para ele se virar e cair de joelhos e passou mais não sei quantas horas ali de joelho. São cada irmão, experiência que eu e você só vamos conseguir ter se for uma intimidade com Deus. Irmão, o que é mais valioso para você? Chegar e dizer assim, levanta e anda em nome de Jesus. Segue e enxerga. Ou você ter comunhão com Deus. Ou você contemplar Deus na sua comunhão, na sua intimidade. Porque isso é um dom. Levanta e anda, segue e enxerga. É um dom que Deus dá. Mas a comunhão, irmão, não. A comunhão eu tenho que desejar. Eu tenho que buscar. Ou seja, eu tenho que fazer por onde a minha oração não seja só uma coisa teórica, uma coisa religiosa. É desejar a presença de Deus, irmão. Só que veja bem, saber de Deus não é o mesmo de conhecer a Deus. O povo de Samaria ouviu falar de Jesus. E quando eles foram lá ver Jesus, não precisava mais que ninguém falasse. Não precisava mais de teoria. Porque eles mesmos estavam diante de Jesus. Diante de Jesus. Veja bem, a fala substituiu a vida. Quando o evangelho se torna discurso. Irmão, vocês me perdoem. Deus me livre, não estou querendo ser melhor do que ninguém, até mesmo porque eu não sou pregador, não vivo pregando em igreja. Eu tenho esse trabalho aqui, vou fazer 10 anos, vou fazer 28 anos na fé, graças a Deus. Já fui pastor de 4 igrejas, já dirigi.
que eu não estou condenando ninguém, irmão, não estou jogando pedra em ninguém, só estou só tô querendo passar para vocês, irmão, o que eu observo. Nós estamos numa geração que a fala substituiu a vida e o evangelho se tornou só discurso. As pessoas estão mais preocupadas, irmão, na oratória. O que é oratória? É falar bem, é se expressar bem. Mas e a unção na vida do pregador? E a unção na vida do professor? E a unção na vida do obreiro? Ó, veja bem, irmão, lá em Atos capítulo 6, quando os apóstolos disseram assim para o povo: separai no meio de vós 7 diáconos que tenha sabedoria, que tenha fé e que seja cheio do Espírito Santo. Para me ser cheio do Espírito Santo, não precisa ter tipo, porque os apóstolos escolhem quem está no meio deles, cheio do Espírito Santo. Olha aí. Aí você vai ver, irmão, Filipe. Você vai ver muitos outros irmãos que estavam no meio do povo, cheio do Espírito Santo. São pessoas que tinham comunhão com Deus. São pessoas que representavam verdadeiramente o Cristo vivo. Assim como eu e você precisamos, irmão, representar o Cristo vivo. Não só apresentar o Cristo da palavra, mas o Cristo vivo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Diz assim o apóstolo Paulo. Perdão, o apóstolo João. Em João capítulo 1. Agora vamos lá. Falamos de Jesus para os outros, não é isso? E os outros conseguem ver Jesus em nós? Nós estamos aqui neste lugar, falamos de Jesus, damos glória a Deus, aleluia, cultuamos, mas e a nossa família consegue ver isso em nós? Consegue ver Jesus em nós? Então assim, irmão, não estou preocupado em discurso. Eu não estou só preocupado em falar de Jesus, só disso. Estou preocupado em viver Jesus. Eu me lembro muito bem, lá no Ceará, eu fui trabalhar numa obra, eu trabalhava em construção civil, era pedreiro, e numa dessas obras, irmãos, aí tinha um parceiro, lá geralmente é 2 profissionais e um ajudante. E esse meu parceiro, toda segunda-feira, ele faltava porque ele bebia. Só que no final do mês, ele queria que a comissão que desse para mim, eu desse para ele. Eu disse, pô, vou trabalhar de segunda-feira, por mim, por tu, e tu em casa aí, descansando. No final de semana, deixa a cara de cachaça. Eu dizia para ele, cara, eu sou crente, mas não sou besta, não. Sim, não, mas nós não trabalhamos junto. Eu disse aí, trabalha junto no dia que a gente está trabalhando. Agora, se fosse caso de doença, eu ficava calado. Ajudava até o último. Só sei que nós se apartamos, fomos trabalhar só. E de tanto ele insistir para trabalhar comigo de novo, aí eu fui e aceitei. Só que aí eu sentei com ele e disse assim, fulano, vou te dizer algo. Eu não vou pregar o evangelho para você. Eu não vou ficar aqui dizendo, ó, a Bíblia diz assim, capital, versículo tal. Não, eu não vou falar nada disso para você. Agora,
se o meu testemunho não te ganhar, não vai valer nada. Então, que o meu testemunho possa fazer você refletir. Eu disse isso para ele. Ele me respeitava, eu respeitava ele. A aula estava acabando, aí ele foi embora, eu continuei até o final. Irmão, interessante que 2 meses depois ele vai lá na empresa e manda me chamar, né? Vai lá, manda me chamar. Aí eu vou lá e ele diz assim, Pai Senhor, irmão. Pai Senhor. Ô, irmão, Pai Senhor. Aí disse assim, eu vim aqui só para te falar um negócio, irmão. Eu disse, o que é? Agora eu sou crente, estou na igreja, e domingo agora eu vou me batizar. Eu disse, glória a Deus, irmão, que bênção, irmão. Aí ele foi agradecer por ele ter trabalhado comigo e ele poder ter visto a obra de Deus na minha vida. Aí eu fiquei com aquele, está vendo? O que adiantava só falar e o meu testemunho? Eu estava falando e não estava nem aí. Depois o testemunho do senhor, pronto, aí eu pai, peraí, tem uma coisa errada, né? Então eu sempre fui assim na obra, eu não fui de ficar falando de Jesus. Trabalhei de cobrador de ônibus, irmão, os motoristas disseram, não, irmão, é diferente. Não, procura trabalhar com outro irmão, ele vai cair na sua mão. Não, irmão, aí eu ponho a mão no fogo pelo irmão. Isso é maravilhoso, irmão. Por que adianta você chegar, irmão, a palavra de Deus fala isso e tal, o cara está queimado, irmão, está queimado. Irmão, vai para o inferno, irmão. O que adianta, irmão? Você vai ajudar as pessoas a se comer, irmão. Aí quando é depois, irmão, com o dia, aí o cara te vê bebendo. Aí com o dia o cara te pega na mentira. Aí com o dia o cara pega você fazendo coisa errada. Mas você tá lá, aquele crente tá queimado, tá repreendido, vai pro inferno. Ô, irmão. É muito chato. Isso aí. Muito chato. Você dá uma coisa, pô. Sabe onde é que acontece muito isso? Casa de recuperação. O cara chega dentro da casa de recuperação e é santo. Já é espírito, tá queimado, não tá repreendido. Tá? E não repreende o crack na tua vida, a cachaça na tua vida, a mentira na tua vida, o engano na tua vida. Chega na casa de recuperação e fala, ó, eu tô bem, ó, tu tá bem coisa nenhuma, irmão. Você tá no preparo, você tá no ambiente com a oportunidade de você escolher. Não é porque você está sem beber, sem usar droga, que você está bem, não, irmão. É quando você sair daquilo, você vai escolher. A mesma coisa que a pessoa passa um tempo no presídio. Ele está no presídio lá, irmão. Então lá ele não está roubando, lá ele não está furtando, lá ele não está fazendo coisa errada. Um exemplo assim. Aí quando ele sai, irmão, aí é que ele vai decidir. Será se eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes? Ou eu vou agora buscar o caminho direito? Então a decisão dele não é quando está lá dentro, é quando ele sai. A mesma coisa dentro de casa de recuperação, irmão. É quando ele sai, é que ele vai decidir. Será se eu vou voltar a beber? Ou será se agora eu vou continuar no caminho de Deus? Então a nossa escolha, irmão, nossa decisão é quando nós saímos. Quando está dentro da casa de recuperação, todo mundo é santo. É igual na igreja, todo mundo é santo, todo mundo está bem. Você está entendendo? Mas não engana o capeta, não, amigo. Não, amigo. Palavras não me enganam, irmão. Palavra não me engana. A pessoa chega, pastor, pai, conta comigo. Não, irmão, poupa as tuas palavras. No dia a dia eu vou te conhecer. Já era. Porque, irmão, a gente estamos cansados de discurso, irmão. Estamos cansados de... Ó, lá no Ceará, irmão, meu Deus do céu, não sei se eu falo isso, eu vou falar. A minha esposa estava diante de um pregador. Estava minha esposa, a esposa do pregador. E na hora o telefone desse pregador toca. O que agora ele está fazendo? Ele está negociando
negociando. Tal dia dá para você vir pregar aqui? Ah, irmão, vou olhar na minha agenda. Por quanto é que você vem? É quantas pessoas aí? Qual o tamanho da igreja? Tal. Tá bom, irmão, eu vou pro tanto. Aí quando é fé, aí ele diz assim, liga daqui a 10 minutos que eu te dou a resposta. Aí ligou e minha esposa ouviu. Oi, irmão. Teve um irmão aqui que ligou para mim aqui, irmão, para me pregar lá. Irmão. Ele me ofereceu tanto, ou seja, mais do que o irmão primeiro tinha oferecido. E tal. Eu posso até ir para aí, irmão, se você me der tanto. Olha só, minha esposa disse assim, acaba mentiroso. Ninguém ligou para ele. Aí o cara chega lá no púlpito, aí tá eu e você lá, irmão, para buscar uma palavra de Deus, irmão, ser abençoado pela palavra de Deus, pelo pregador. Aí o pregador tá lá, irmão, Deus me enviou aqui, irmão, para profetizar, Deus me enviou aqui para falar, é Deus que me trouxe aqui, irmão, e o cara por trás inventou uma mentira grande para poder estar lá. Custo maior. Irmão, quantas pessoas hoje não estão desse jeito? E o pai da mentira é quem? Aí está lá o filho do capeta, em cima da tribuna, diante do púlpito, pregando para um povo a palavra de Deus, dizendo que foi Deus que enviou ele lá. Ah, pois bem. Qual é a estratégia de você pegar o peixe? Você pega o peixe, você coloca o que para atrair o peixe? Uma minhoca. Hein? Antigamente, vamos pelo antigamente, uma minhoca. Né? Uma minhoca. Tem muitos, desculpe, gente, tem muitos cantores, irmão. Tem muitos pregadores que não passam de minhoca. Estão servindo só para atrair o povo. Mas eles não passam de minhoca. Aí, Deus até permite essas minhocas estar ali para atrair o peixe. E nós somos o peixe. Porque o pregador não quer se consertar, o cantor não quer se consertar, mas ele prega bem, ele tem um discurso bem, ele fala bem de Deus e atrai as pessoas, mas ele não passa de minhoca. Só serve para atrair o povo. Mateus capítulo 7, versículo 21. Em teu nome eu preguei, ganhei muitas almas, mas eu nem te conheço, minhoca. Mas o povo que você trouxe, eu vou receber, você que vem. Você entendeu aí? Só disso. O que adianta só falar de Jesus e não viver, senhor? O que adianta você falar de Jesus e não viver? O que adianta você falar de Jesus e não viver? O que adianta eu falar de Jesus e não viver? Eu pedi uma permissão, pastor, uma coisa que aconteceu ontem. Eu estava do meu lado. Passei um rapaz lá, comecei, eu falei do trabalho da casa e tal, né? Aí o rapaz chegou e deu uma cigarra, né? Você viu naquela hora, né? Deu uma cigarra. Eu peguei e falei assim pra ele, assim, você me conhece? Ele falou assim, mas você tá convertido? Eu falei, convertido. Ele olhou pra mim, olhou assim pro Miquel, olhou pro uma cigarra. Eu sempre, quando eu passava lá, pra frente dele, eu pedia cigarro pra ele, né? Ele falou, olha, pra você ver como que a vida muda. Eu não posso falar com o cigarro, pregar contra o cigarro pra você. Porque eu fui no dependente do cigarro. Eu não posso falar da bebida pra você, porque eu fui no dependente da bebida. Eu tenho que falar do que Deus, do que Jesus está fazendo na minha vida, do que Ele pode fazer na sua vida. Pastor, aí ele ajudou, né? Ele abençoou a gente com R$10. Não quis ficar com o paquete. E nós subimos. Depois, na volta que nós estávamos descendo, que o senhor liberou a gente para ir para outro lugar, nós encontramos ele de novo, nós pedimos água para ele. O que me acontece? Ele me acende um cigarro na frente mesmo do Miguel, né, Miguel? Nós não falamos nada, não cobramos, né? Tipo, pô, nós somos evangélicos, um exemplo, estamos aqui falando da palavra de Deus, você acende cigarro. Não.
Saímos, o Miquel falou assim, oh meu Deus do céu, tinha que ser legal bem na nossa frente ali. Mas o trabalho nosso não é criticar ele. É pregar o que a gente está vivendo. E outra coisa, né? Você venceu essa tentação. Sim. E amanhã será se vai vencer? Eis a questão. Então, quer dizer, tem que dar continuidade. É essa questão de muitas das vezes a família não acreditar mais no ente querido. Sim. O mesmo que eu passei por uma mulher. Está entendendo? Porque hoje você vence amanhã. Então, eles não vão lembrar de hoje que você rejeitou, ele vai lembrar de amanhã que você aceitou. Sim. Irmão, eis é a questão. Eis é a questão. Irmão, eu estou com 27, eu vou fazer 28 anos na fé. Tá? Eu fui liberto de um bocado de coisa. Só que assim, irmão, a minha continuidade para viver isso é todo dia. Sim. É todo dia que vai ser tentado, irmão. Todo dia, com Cristo ou sem Cristo, na igreja ou fora da igreja, a gente vai ser tentado. Então nós temos que carregar isso por toda a nossa vida. Eu venci hoje. Eu tenho que vencer amanhã. Eu venci essa semana, eu tenho que vencer outra semana. Sim. Ou seja, santidade eu tenho que me manter. Agora, vamos lá. Será que eu vou resistir isso quando eu sair daqui? Quando eu sair de madrugada, passar o dia no trabalho? Sem ter essa oportunidade aqui, que nós temos todo dia de manhã, chegar de um trabalho cansado, nem para a igreja eu não vou porque eu estou cansado, e cada vez mais aí eu na semana eu não tenho mais tempo para ir para a igreja, eu vou só domingo, que é um lugar de refúgio, de ouvir a palavra, que nós estamos pregando aqui também sobre questão de intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é na igreja, intimidade com Deus é no nosso aposento. Sim. É nós e Deus. É abrir a Bíblia e ouvir Deus falar. É dobrar o joelho e chamar Deus, Senhor, vem para cá. Agora você imagine, irmão, quantas pessoas hoje estão enganadas. Passam por causa de recuperação e quando saem, meu Deus. Vão para a igreja, mas quando recebem um convite ou uma proposta, vou usar essa expressão assim, para ele, que ele acha melhor, a igreja já não tem mais nenhum valor. Só que veja bem, mas é isso aí mesmo. Agora só que tem que perseverar nisso aí, porque a gente vai se deparar. Olha para um lado, uma tentação, olha para o outro, outra tentação, olha para o outro, outra tentação. Mas se a gente olhar para o céu, a gente consegue ver Deus. O maior perigo da fé moderna é confundir discurso com devoção. Ou seja, isso é o maior perigo da fé moderna. Veja bem, irmão, Herodes, está lá em Atos. Herodes, ele vai dar um discurso. Veste a roupa de rei, senta no trono e dá um discurso. E todo mundo ali começa a elogiar ele, começa a dizer, isso aí é um Deus. Só que fala assim, é Deus. Herodes não passa de um Deus, irmão. E a Bíblia diz, por Herodes não dar glória a Deus, não atribuir aquilo para Deus, ele foi comido por bicho. Foi comido por bicho. Tá vendo? Falar sobre Deus emociona, mas viver com Ele transforma. Olha a diferença, seu Deus. Irmão, é muito bonito quem sabe falar. É muito bonito, irmão, quem sabe fazer as colocações das palavras certas. É muito bonito. Aí você olha para essa pessoa, ela só tem conhecimento.
ela pratica, ela vive, ela treina, falar bem, se expressar bem, mas que ela mesmo não tem uma vida transformada. Eu me lembro muito bem, irmão, que tinha professores que ia dar aula de teologia e eles diziam, eu não sou crente não. Então o que você está fazendo aqui, irmão? Não, eu sou professor. Eu estudei para dar aula. Eu disse, vixe, meu. Agora ferrou. Já tinha outro que dizia assim, eu sou ateu. Eu disse, aí vai. Nossa. Olha onde é que eu estou. Olha o que está me ensinando. Quem não defende a fé, quem não vive. Eu disse, meu Deus, eu estou arrumado aqui nessa sala de aula. Mas eles falaram uma coisa que eles não estão errados. Como o caso do professor. Não, irmão. Eu sou professor, vim dar aula. É igual uma pessoa que estuda para ser médico. Estuda para ser um advogado. Eu estudei para ser professor. Então, eu estou dando aula para vocês. Eu sou professor. Estudei para isso. Agora não quer dizer que eu sou crente. Não sou crente. E o cara dava uma aula muito bonita. Você imagina aí. Então, falar sobre Deus emociona, mas viver com Ele transforma. Só que eles falavam de Deus. E falavam bonito, que era um professor. Mas não era transformado. Aqui, ó. É igual muitos falam de Deus, mas não tem uma vida transformada, Francisco. Você está entendendo? Sim. O poder do Evangelho não está na fala, mas na vida. O poder do Evangelho não está na fala, mas está na vida. Uma certa vez, Jesus dizendo em João capítulo 14, ele diz assim, que ele ia para o Pai, ia preparar lugar, ia voltar e para buscar o povo. Ele era o caminho, a verdade e a vida, e o Pai ensinou por ele. E os discípulos sabiam disso. Aí, se eu não me engano, foi Filipe que disse assim, Senhor, então mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Aí disse assim, Filipe, tanto tempo que eu estou convosco, e tu pede para ver o Pai, se tu não crê que eu sou o Pai, pelo menos creia pelas obras. Olha aí. O que adianta eu pregar uma coisa e viver outra? Tudo bem, se falar mal de você, que não passe de especulação. O pessoal gosta muito mesmo de defamar os outros, de falar, nem com essa pessoa já está falando. Às vezes ouve coisas de você de terceiro. A pessoa não quer nem saber se isso é verdade, já é mesmo, que fulano é assim, ciclano é assim. E muitas das vezes nem é. Porque não vigia o que fala. Agora, veja bem, saber sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. A fala substituiu a vida, quando o Evangelho se torna discurso. O verdadeiro conhecimento de Deus vem do secreto. O verdadeiro conhecimento de Deus vem de onde? Do secreto. Eu vou ler uma passagem, está aqui, Filipenses. Filipenses fica no Novo Testamento, depois de 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios. Aí está aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 10, que diz assim, ó, tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos,
e me tornar como ele na sua morte. Irmão, você tem coragem de buscar Cristo e dizer, Senhor, eu quero sofrer igual que você sofreu. Eu quero passar o que você passou. Olha só o pedido de Paulo, eu quero te conhecer dessa maneira. Eu quero te sentir dessa maneira. Imagina isso, Odinho. Geralmente nós buscamos a Deus o quê? Só para o nosso bel prazer. Só para nossa satisfação. Só para a realização dos nossos desejos. Mas olha só como é que Deus quer. Olha só como é que Paulo quer conhecer Jesus. Fazendo parte dos seus sofrimentos. Conhecer a Deus exige tempo, rendição e cruz. Porque, na verdade, irmão, assim, ó, você viver Cristo não é fácil. Já pensou, irmão, você andar ao contrário ao sistema satânico? Você andar ao contrário, irmão, a este mundo de pecado? Você imagina agora, irmão, você rejeitar, você resistir, você não trocar, irmão, o céu por nada. Olha só, enquanto a geração busca palco, Deus está procurando quartos de oração. Quartos de oração. Quando Deus busca eu e você, irmão, onde é que Deus nos encontra? Se lembra quando Jesus, com 12 anos, foi com seus familiares à festa em Jerusalém? E após a festa eles foram embora. E Maria sente falta de Jesus. Cadê Jesus? Está contigo não? Não. Pergunta lá para o fulano lá se Jesus está lá com a tia dele. Está não. Tá não. Aí eles voltam para Jerusalém. Irmão, depois de 3 dias de procurar Jesus, eles vão agora no templo. E quando chega no templo, encontra Jesus no templo. Aí Maria diz assim, meu filho, nós estávamos procurando você, 3 dias procurando você. Aí Jesus diz algo para ela. Não convém estar na casa do meu pai? Ou seja, procuraram em todo canto. Depois de 3 dias, foram na casa de Deus e encontraram Jesus na casa do Pai, na casa de Deus. Eu me lembro muito bem, irmão, antes da minha conversão, os pessoal ia lá em casa e a minha mãe, minha esposa, ele está no campo de futebol, ele está no society, ele está lá no bar do Moacir. Era society, campo de futebol e o bar. Dificilmente me encontrava em casa. Aí eu me lembro que depois da minha convenção, irmão, o pessoal ia lá em casa, onde é que está o Gilcilan? Na igreja. Onde é que está o Gilcilan? Rapaz, ele foi para a escola dominical. Onde está o Gilcilan? Rapaz, ele foi para o evangelismo. Onde está o Gilcilan? Está no culto. Olha a diferença. Os pessoal hoje te procurar aí, vão te encontrar onde?